amiga, meu amigo, para o criador de conteúdo, se você for depender só da publicidade, não dá. Então, minha amiga, meu amigo, eu peço a você que apoie o Blog da Cidadania se puder, se você tiver recurso. Só peço a você que tenha paciência com esses minutinhos. Eu tenho que deixar o vídeo aqui para que as pessoas que vão chegando, que não conhecem o canal, vejam este vídeo. Se você já viu, pula o código Pix, o QR Code, aqui na tela. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao Blog da Cidadania. O Eduardo tem o Blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte: você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, que eu serei parceiro nessa luta também. O Prêmio IBEST 2025 de melhor canal de política tem já mais de 30, cerca de 30 escolhidos, e vários canais conhecidos de direita e de esquerda disputam o prêmio. O Blog da Cidadania, excluindo os que passaram automaticamente para este ano por terem ficado entre os 5 mais votados ano passado, no ranking dos que vão disputar, o Blog da Cidadania está em primeiro. O que é ruim é um canal de direita, não é? Porque todos os canais de direita estão subindo forte. Você pode ver que onde tem a setinha para cima, verdinha, é canal de direita. Só canais de direita. Os canais de esquerda, praticamente todos estão indo para baixo ou estagnado. Então aí, se você puder, vote no iBest, no Blog da Cidadania, e o link está na descrição do vídeo. Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de maio de 2025. São 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, menos de 24 horas após a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, a Casa dos Representantes, aprovar aquilo que 10 entre 10 juristas estão chamando de picaretagem, o Supremo Tribunal Federal reagiu com dureza e marcou o julgamento da notificação que foi feita em regime de urgência por Hugo Mota ao STF. Muito bem, quem é Hugo Mota? Hugo Mota, basicamente, é o Centrão. A anistia não vinha sendo aprovada, o primeiro pedido de anistia ao bolsonarismo, aos que quebraram Brasília e aos líderes, e por extensão aos líderes da tentativa de golpe, só não foi aprovada porque o Hugo Mota vinha segurando, porque a anistia simplesmente passaria pano para tudo e o STF não aceitaria. O Hugo Mota vinha tentando negociar com o Supremo uma tentativa de diminuir penas, tal. Mas por que é então que o caso do Ramagem, não é, a proposta de um bolsonarista de trancar a ação contra o Ramagem e depois também contra todos os envolvidos na tentativa de golpe, passou na Câmara dos Deputados? Porque interessa a quem? Interessa ao Hugo Mota, interessa ao Centrão. E por quê? Porque o Centrão está na marca do pênalti do Supremo Tribunal Federal, graças à ação do Flávio Dino no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, que começou a ir para cima das emendas parlamentares. Por quê? Porque as emendas parlamentares do orçamento secreto, elas foram tornadas secretas durante o governo Bolsonaro, porque eles queriam roubar o dinheiro das emendas. Basicamente, o bolsonarismo queria roubar o dinheiro das emendas parlamentares. O Flávio Dino foi para cima disso, contudo, suspendeu as emendas, mandou a Polícia Federal investigar. O mesmo Flávio Dino que vai pilotar o julgamento do Bolsonaro na fase final, na fase em que serão decididas as penas contra
ele e os outros 33 golpistas, no segundo semestre. O STF, então, reage a essa tentativa da Câmara com o aval de Hugo Motta, que na verdade é uma reação do Centrão, que não visa salvar o Bolsonaro. O Bolsonaro pegou carona nisso, falou: olha, eu ajudo vocês a aprovar a salvação a vocês mesmos. Por quê? O Hugo Motta e o Centrão passaram ao STF um recado de que eles têm instrumentos para frear a ação do STF no caso das emendas parlamentares. Ocorre, porém, que o STF decidiu reagir com dureza e foi para cima do Centrão, e o foco agora é o Centrão, porque o Centrão é um mal, minha amiga, meu amigo, que já remonta basicamente aí a quase 4 décadas. O Centrão surgiu na Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e 88, que fez a atual Carta Magna que vige no país. O Centrão é composto pela nata da picaretagem nacional. Sabem os 300 picaretas de que falava a música que citava o Lula, dos anos 80? O Centrão é que abriga os tais 300 picaretas. Não à toa, 315 deles votaram pela anistia fake ao Ramagem e aos comparsas dele, inclusive o chefe dele. Então vamos ver os detalhes de tudo isso na reportagem que eu preparei para você. Após a Câmara suspender a ação penal da suposta trama golpista contra Alexandre Ramagem, Hugo Motta posou sorridente ao lado do deputado e do líder do PL, Sóstenes Cavalcante. Quanto custará ao presidente da Câmara esse registro no embate com os ministros da Suprema Corte, em especial Alexandre de Moraes? O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o argumento de imunidade parlamentar usado pelo líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, para não esclarecer um suposto acordo para a divisão de emendas parlamentares na casa. Dino também deu 5 dias para que o governo, o Congresso e a Procuradoria-Geral da República se manifestem sobre as declarações do deputado. O que aconteceu? Em entrevista ao jornal O Globo, Sóstenes afirmou que poderia romper um pacto com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para pressioná-lo a pautar o projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. De acordo com ele, o acordo prevê que 30% do valor total das emendas de comissão, que são indicadas pelos colegiados permanentes de cada casa do Congresso, fiquem com o partido que preside a comissão e os outros 70% sejam repassados por Motta aos outros partidos. No domingo, o ministro Dino determinou que o parlamentar prestasse informações sobre o acordo, já que, uma vez verdadeiras, as declarações poderiam indicar que a distribuição de emendas de comissão estariam novamente contrariando a lei que estabelece regras de transparência e rastreabilidade desses recursos. Mas, em resposta ao ministro, Sóstenes disse que está protegido pela imunidade parlamentar e, portanto, não tem a obrigação de esclarecer o que disse. A primeira turma do Supremo começa a julgar nesta sexta-feira a decisão da Câmara que suspendeu a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem. Ele é réu no STF por tentativa de golpe de Estado. O julgamento será virtual e termina na próxima terça-feira. Os deputados tentam ainda travar todo o processo sobre a trama, o que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ministros avaliam que a manobra é inconstitucional e deve ser derrubada. Você viu bem como foi usada essa história da liberdade dos parlamentares, né, na imunidade parlamentar, para facilitar o uso das emendas golpistas, roubadas, não é? Golpistas no sentido não de golpe de Estado, mas no sentido de roubalheira mesmo. As emendas golpistas que falam que vão usar o dinheiro nas bases para obras para os eleitores e, na verdade, essas emendas estão sendo roubadas pela extrema-direita. Os partidos de extrema-direita aprovaram o orçamento secreto para roubar emendas. E essa é a explicação, como você viu aí,
no vídeo da revista Oeste, né, a revista bolsonarista, que a locutora pergunta quanto vai custar isso para o Hugo Mota ter aprovado a passação de pano para o Ramagem, né, o trancamento da ação penal contra o Ramagem e contra todo o esquema golpista. Eles sabem que não vai passar, mas eles fizeram assim mesmo para mandar um recado que o Dino não se meta e o STF não se metam, né, o Moraes, o Dino, não se metam a investigar as emendas que eles roubaram, porque na verdade eles roubaram. Grande parte dos bolsonaristas, da extrema-direita e do centrão também, pediu as emendas secretas, o dinheiro vem, você não sabe para onde vai esse dinheiro, ninguém sabe, porque a emenda, por isso que a emenda se chama secreta, ela ia para uma comissão e ali o dinheiro era distribuído secretamente e os deputados gastavam onde queriam. Inclusive com luxos com eles mesmos, né, pagando tudo, viagens, carro, luxos para eles mesmos. E o STF está com o centrão na mão, porque tem a chave para colocar meio mundo na cadeia ali. Hoje, inclusive, o centrão já vai começar a receber vários recados, o bolsonarismo também. O STF, nas pessoas de Flávio Dino e Alexandre Moraes, que são os dois ministros do STF mais corajosos, pelo menos até aqui, não é? O Gilmar Mendes também tem sido muito corajoso, mas não como tem feito o Alexandre Moraes ou o Flávio Dino de ir para cima das sacrossantas emendas. Então, eles estão indo para cima de partidos com ministérios que deram a maioria dos votos a favor da suspensão do Ramagem. São mais de 60% dos votos a favor do Ramagem e dos outros golpistas e do Bolsonaro vieram do Centrão. Mas se o Centrão aprova isso, por que não aprovou a emenda para anistiar os bagrinhos lá, que seria estendida para Bolsonaro? Porque aquilo não interessa para o Centrão. O que interessa para o Centrão é intimidar o STF com o caso das emendas, e eles estão brincando, né? Não dá para eles intimidarem o STF, e o STF vai começar a mostrar de quem é a última palavra neste país. Bom, vamos lá. O corporativismo do Centrão travou a ação contra a Ramagem e mira inquéritos e emendas. Há mais de 80 inquéritos relacionados a desvio de dinheiro por meio de emendas parlamentares ao orçamento, avisou o Flávio Dino em reuniões com a cúpula da Câmara dos Deputados para justificar por que não retrocederia na exigência por mais transparência sobre esses recursos. Foi de olho nisso e não na acusação de tentativa de golpe de Estado que o Centrão formou um consórcio com o bolsonarismo para aprovar nesta quarta-feira, na última quarta-feira, a suspensão da ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, que pode beneficiar Jair Bolsonaro. A Câmara quer passar o recado ao STF de que não aceitará investidas contra os parlamentares e suas prerrogativas. Se o Centrão apoiou a prisão do ex-deputado Daniel Silveira por ameaça aos ministros há 4 anos, agora trata de reafirmar que poderá sustar as ações contra seus pares se entender que houve abuso. E o STF responde dizendo o seguinte: vocês não vão sustar coisa alguma. Resolução da Câmara é absolutamente ineficaz para Bolsonaro, diz o ex-decano do STF, ex-ministro do STF, Celso de Mello, considerado uma referência no direito brasileiro, né, que inclusive apoiou a suspeição do Sérgio Moro e a devolução dos direitos políticos do Lula. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal afirma que decisão da Casa Legislativa para suspender a tramitação do processo do golpe contra o deputado Alexandre Ramagem não tem efeito sobre o ex-presidente e outros réus da ação, e mais do que isso, não tem efeitos nem mesmo para o próprio Ramagem. Por quê? E essa discussão hoje, provavelmente nós vamos ver na primeira turma. Se não, alguém vai provocar. Se a primeira turma não focar no fato que eu vou dizer agora, alguém vai provocar o STF para que analise essa questão. As emendas parlamentares, na verdade, elas são roubalheira. O que há nas emendas parlamentares, que o Flávio Dino mandou a Polícia Federal investigar, é roubalheira, é crime, roubo.
E imunidade parlamentar não é, basicamente, não é opinião do parlamentar, é roubo. E no caso, o Ramagem, ele cometeu crime ao instigar o 8 de janeiro. Ele teria as ações trancadas porque o 8 de janeiro aconteceu depois que ele já era deputado. Mas, ao instigar e colaborar para a existência do 8 de janeiro, ele cometeu crime. E imunidade parlamentar não pode servir para cobertar crime. O STF já definiu isso várias vezes. Por isso que o Chiquinho Brazão, que matou Marielle, está preso. Não é? Porque a imunidade parlamentar dele não vale nada porque ele cometeu crime. E o STF prendeu e falou que não solta. Aí a Câmara ficou cozinhando, tal, não é? Acabou aprovando porque não ia ter outro jeito. Mas o STF é que diz o que é que vai acontecer nesse país. Bom, a medida da Câmara a favor de Bolsonaro é inconstitucional e terá reação do STF, disseram já os especialistas ontem. A Câmara aprovou na quarta-feira o projeto e entre o final da tarde e a noite desta quarta, a Câmara aprovou esse projeto e os deputados se basearam na emenda constitucional, que vocês já sabem. Segundo o doutor em processo penal pela USP e ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Renato Stanziola Vieira, a interpretação que os deputados tentaram emplacar é de que todos os réus da ação penal, já que se trata de uma só, seriam beneficiados. No entanto, a lei protege exclusivamente um parlamentar em exercício de mandato, podendo ser prorrogada caso seja reeleito, e não se estende a outras pessoas sem a prerrogativa de função. Ponto. Né? Os ministros do STF avaliam que a Câmara extrapolou as prerrogativas e já disseram que não vão suspender e marcaram esse julgamento para menos de 24 horas após a aprovação dessa barbaridade na Câmara. O Mota, inclusive, ele está tentando tomar a anistia das mãos de Alcolumbre e o Mota já está sendo pressionado, né? Então ele resolveu ficar do lado do Centrão, está com medo do Centrão, basicamente é isso. E aí vamos ver de quem ele tem mais medo, né? O Alexandre de Moraes pediu a sessão virtual para a primeira turma do STF discutir a decisão da Câmara, que suspende a ação contra o Ramagem e contra todos os outros. O Zanin marcou na hora. Meia hora depois, o Zanin respondeu o Moraes. Está marcado para esta sexta-feira. O Barroso deixou, então, com a primeira turma do STF, a decisão da Câmara sobre Ramagem. O Dino, ao mesmo tempo, também ontem, mandou a Controladoria Geral da União ampliar a investigação sobre a aplicação das emendas PIX. Esse já é o recado do STF para o Centrão. Ah, é? Vocês querem brincar? Tá bom, então vamos ampliar essa investigação sobre a aplicação das emendas PIX. Emendas PIX é o orçamento secreto, tá? Que é emendas que vão para a mão do deputado e ninguém sabe para qual deputado. O governo não sabe, ninguém sabe para qual deputado foi e onde ele usou. Por isso é orçamento secreto. Veja o absurdo disso. Muito bem, as emendas parlamentares, o Dino exige olhar com lupa pela CGU. E isso no dia seguinte a essa ação da Câmara. Então é uma retaliação clara. E é o mesmo Flávio Dino que vai presidir a turma do STF que vai julgar Bolsonaro. Mudança no comando do colegiado vai ocorrer em meio à provável data em que o mérito das acusações será apreciado. Ou seja, que o STF vai dizer se o Bolsonaro é inocente ou culpado, ele e os outros. Né? Então, o Dino está entrando com tudo, já está entrando nesse processo todo com o pé na porta. E vai ter mais recado do STF para os bolsonaristas e para o Centrão hoje. O STF deve condenar a Zambelli a ir para a cadeia por invasão hacker ao sistema do CNJ. Vai ser o primeiro de vários recados. Por conta disso, o ultra espertíssimo Kim Kataguiri, que é do MBL, pulou fora de votar a favor disso aí. Está dizendo que os bolsonaristas estão me atacando porque eu não votei a favor da manobra para salvar o Ramagem e o Bolsonaro. E ele fez isso não porque ele quer ficar do lado certo, mas é que ele é muito inteligente, esse cara, e ele está vendo para onde esse barco vai. Os aliados do Bolsonaro
começam a pular fora. Né? O Kim Kataguiri estava bajulando o Bolsonaro até a semana passada, pulou fora, e o Tarcísio está pulando fora. Aliados do Bolsonaro estão reclamando que o Tarcísio não fala nada sobre o STF, que ele não é bobo, né? Não é burro. Ele vai ficar, o Bolsonaro vai preso, ele vai ficar solto e governando. E por conta de tudo isso, o governo Lula também, outra frente de ataque, vai acionar o Flávio Bolsonaro criminalmente por associar o presidente da República ao PCC. Está mais do que certo e o STF vai mostrar que nessa briga não dá para eles ganharem. Realmente ninguém, em país nenhum, tem como enfrentar o poder de uma Suprema Corte. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na França, na Alemanha, na Inglaterra, no Japão. Não existe isso. Poder Judiciário é que dá a última palavra. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.